7 segredos eu vou te contar agora para você se tornar uma máquina de queimar gordura, para você fazer o seu corpo uma máquina de queimar gordura. Isso significa que eu quero que você queime gordura de dia, à noite, enquanto tá na academia, enquanto tá caminhando, enquanto tá parado, enquanto tá comendo. Eu quero que o seu corpo esteja queimando gordura, para você emagrecer de uma forma mais rápida, sem sofrer, se motivar com o seu processo. Nada melhor do que tá aí decidida a começar a emagrecer, quero chegar no verão, né, me sentindo melhor e realmente ver resultado com isso, né? Isso motiva a gente. Então eu vou contar pra você agora 7 segredinhos, na verdade são até passos, são até dicas que eu quero te dar para você tornar o seu corpo um corpo que realmente queime gordura e não que fique estocando e não que fique ali travado no seu processo de emagrecimento, combinado? Então, ó, fique atenta aqui até o final, porque os 7 segredos são importantes para você realmente queimar gordura. E quando você queima gordura o tempo todo, você, além de emagrecer mais rápido, você pode comer um pouquinho mais e emagrecer. Então você não é qualquer saída, eu sempre falo isso, né? O mais legal, depois que eu comecei a fazer as refeições emagrecedoras, né, é que o meu corpo começou a queimar mais gordura e quando eu saía da rotina, eu comia um pouco a mais, comia doce a mais, tinha aniversário, passava um final de semana fora de casa, eu não chegava na segunda-feira com 2 quilos a mais. Quando eu fazia muita restrição para emagrecer, meninas, qualquer saída de rotina, pum, o peso aumenta. Isso não é normal. Então, se você incha por qualquer coisa, se você engorda por qualquer coisa, o seu corpo, o seu metabolismo, ele não tá te fazendo queimar gordura, ele tá te fazendo, na verdade, estocar, ele tá travado. Então vamos mudar isso, tá? Aplique esses 7 segredos que eu vou te falar agora o quanto antes para você realmente queimar gordura e não apenas desinchar e travar no seu processo de emagrecimento, combinado? Vamos lá então. Gente, primeira coisa de tudo, primeiro segredinho, na verdade, que vai te ajudar a queimar mais gordura, a tornar o seu corpo realmente uma máquina de queimar gordura, é você começar a escolher no seu dia a dia, na maior parte do seu tempo, alimentos que vão saciar mais, tá? Alimentos que vão saciar mais, mas que sejam um pouquinho menos calórico. Eu vou te dar algumas dicas aqui, alguns exemplos de alimentos. Mas, por exemplo, quando você escolhe, tá? No lugar, você escolhe comer a tapioca. Vou te dar um exemplo porque a tapioca é um alimento que muitas mulheres comem para emagrecer e comem às vezes de forma errada e maior quantidade. Quando você come a tapioca ela é um carboidrato que ela não sacia tanto. Como assim, Dara? A não ser que você coma muito, tá? Ai, Dara, mas eu como uma tapioca com ovo e me sinto saciada. É que não é a tapioca que tá te saciando, é o ovo que tá na tapioca, porque tem proteína, mas não é a tapioca, tá? Agora, se no lugar da tapioca você escolher o cuscuz é um carboidrato assim como a tapioca, mas a diferença é que ele é menos calórico e o melhor, ele tem muita fibra na composição, que vai te manter saciada por mais tempo. Então, primeira coisa que a gente precisa ajustar na maior parte da sua alimentação, eu não tô falando pra você parar de comer a tapioca, tá, gente? Só tô te dando um exemplo. Na maioria da sua alimentação, das suas refeições, é você escolher alimentos que vão te saciar mais e que vão ser menos calóricos. Outro exemplo que eu vou te dar, quem usa presunto, né? Se eu comparar a carne ou o ovo com o presunto, gente, assim, ó, é loucura. Primeiro que o presunto, quando você come, ele tem muito mais sódio, ele vai te inchar muito mais, ele vai fazer você reter muito mais líquido. A proteína presente no presunto, ou até naquele peito de peru, ela não é uma proteína de qualidade. Tem alguns presuntos que na composição tem até amido junto, que é um carboidrato. Então você não tá comendo só proteína, você tá comendo carboidrato junto. Quando você escolhe no lugar do presunto um ovo, ele é um alimento que vai te saciar muito mais. E por que isso é importante para você se tornar uma máquina de gordura, de queimar gordura? Por que isso é importante? Por que é importante você escolher alimentos que vão saciar mais e que sejam menos calóricos para você queimar mais gordura? Porque você vai fazer a sua refeição, você vai ficar mais tempo sem sentir fome, então aquela vontade de comer dali a pouco não vai mais surgir, porque você escolheu alimentos que vão te manter saciada por mais tempo, tá? E segundo, você escolheu um alimento que vai te manter saciada por mais tempo com menos caloria. Então, além de você evitar ficar beliscando ao longo do dia, então vamos supor que você come no café da manhã, aí você tem que comer de novo no meio da manhã e de novo antes do almoço.
Você fez 3 refeições antes do almoço. Se você escolher, então imagina a caloria que você consumiu nessas 3 refeições, tá? Se você no café da manhã ajustar e escolher alimentos que vão te saciar mais, você consegue tranquilamente, às vezes, ficar até o almoço sem comer. E não é passando fome, tá? Não é, ai, tô com fome, mas vou ficar sem comer. Não, pelo amor de Deus. Mas você escolheu alimentos que vão te saciar mais, então você ficou tranquila até a hora do almoço. Então aquelas 2 ou 1 lanche no meio da manhã que você tava fazendo, você já não precisa mais fazer. Então, caloria que você economiza, né? Então você já ingere menos quantidade de comida, menos caloria. E, detalhe, sem sofrer, porque você escolheu alimentos que estão te saciando. Então, olha só que interessante. Você diminui a ingestão calórica no dia sem passar fome, porque você tá comendo o alimento certo. Meninas, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quem tá passando fome pra emagrecer não vai aguentar por muito tempo. Mesmo que chegue no peso que quer, com muita persistência, né? Com muita, enfim... Quando chegar no peso que quer, vai voltar a comer, porque a fome vai ser tanta. Provavelmente você desregulou os seus hormônios, né? Quem passa fome para emagrecer desregula o hormônio, metabolismo fica mais lento. Você não pode emagrecer passando fome. E aí você volta a engordar tudo de novo. Então, a questão aqui de escolher alimentos que vão saciar mais é você ficar, sim, mais tempo sem sentir fome, certo? Você comer menos ao longo do dia, mas sem ficar sofrendo, tá? Isso é muito importante. Então, outro exemplo que eu vou te dar. No lanche da tarde ou no lanche da manhã, você come bolachinha de água e sal? A aveia e a bolachinha de água e sal são carboidratos, tá? Só que a aveia, ela vai saciar muito mais do que a bolachinha de água e sal. Você tem que comer aí umas 10, 15 bolachinhas de água e sal para realmente sentir que o seu estômago preencheu. Fora que quando você tá comendo bolachinha de água e sal, existem alguns alimentos que eles estimulam mais a gente a querer comer mais, né? Então, alguns alimentos, por exemplo, você pega pipoca. Se você fizer uma bacia de pipoca, você vai comer a bacia inteira. Ah, não tá nem aí se tá enchendo, se não tá enchendo. É um alimento que estimula a gente comer até praticamente acabar. A mesma coisa acontece com bolachas, biscoito, amendoim japonês, né? Você fica ali comendo. Só que são alimentos calóricos, entendeu? Então, o que acontece? Se você substituir essa bolacha de água e sal pela aveia, e não é só comer aveia, né, gente? Mas comer um iogurte com uma fruta e colocar aveia, essa refeição, ela vai te saciar por muito mais tempo, evitando com que você fique beliscando. É uma refeição que não vai te inchar, que não vai te fazer reter líquido. Então, vai te ajudar muito mais no emagrecimento. Quando você acabar o seu dia usando alimentos que vão te saciar por mais tempo, no final desse dia, você ingeriu muito menos caloria, muito menos carboidrato e vai perder muito mais gordura do que escolhendo alimentos que são mais calóricos e que não saciam. Então, você fazendo um café da manhã com tapioca, presunto, no meio da manhã comendo um biscoitinho fit, uma bolacha de água e sal, né? Isso tudo não parece, mas vai chegar no final do dia, você ingeriu muito mais quantidade de carboidrato e caloria. Então, a primeira coisa, vamos tentar trocar aqueles alimentos que não saciam por muito tempo por alimentos que vão saciar por mais tempo. Vou te dar mais exemplo, tá? Na hora do almoço, se você puder escolher batata doce, arroz com feijão, tentar não comer só arroz branco, mas colocar um feijão junto, ou uma lentilha, ou um grão de bico, é um carboidrato que vai saciar por mais tempo. Usar uma carne de qualidade. Então, sabe aqueles nuggets de frango? Aquilo não é de qualidade, não vai te saciar por muito tempo. E tem muita caloria também, né? A camada ao redor do frango é carboidrato, gente, é farinha, tá? Então, uma carne de qualidade, uma proteína de qualidade no café da manhã, ao invés de só presunto, coloque um pouquinho de ovo junto, ou diminua a quantidade de presunto e coloque mais proteína de qualidade, sabe? Então você tá escolhendo os alimentos que realmente vão te saciar, vão te manter bem por mais tempo. E como eu falei, ao longo do dia você vai consumir muito menos caloria, que ao longo da semana vai afetar na sua perda de peso. Então, se você estiver perdendo meio quilo, né, por semana, fazendo isso, você vai conseguir daqui a pouco dobrar essa perda de peso, tá? Salada, semente, use alimentos que saciam mais. Proteína de qualidade, carboidrato com mais fibra,
saladas e sementes, tá? Anote aí pra não esquecer. Outra coisa, gente, importante, segundo segredinho, tá? Se você tá gostando dessa live, já deixa aqui sua curtida e compartilha, tá? Compartilha com pelo menos uma mulher que tá querendo emagrecer. Que já eu vou ter uma novidade pra vocês, tá? Tem uma novidade, gente, que é uma coisa realmente nova, que eu nunca fiz antes, e eu acho que vocês vão gostar. Você que tá querendo emagrecer, tá querendo realmente saber o que comer pra emagrecer, vai te ajudar. Então fica de olho por aqui. Bom, segunda coisa, gente. Como que você queima gordura? Não é com pílula milagrosa, tá? Não é com o chá milagroso. Eu poderia vir aqui e te dar uma lista de chás pra emagrecer, mas não é isso que vai te fazer emagrecer. O que vai te fazer emagrecer? Você ajudar o seu metabolismo a acelerar. E não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Eu tenho alunas do PSE com 65, 70 anos emagrecendo. A Neuza entrou no PSE com 65 anos, querendo perder só 7 quilos. Perdeu 14, tá? Então não importa a sua idade, não acredite nisso que você não pode mais fazer o seu metabolismo acelerar, porque você pode, mesmo que ele esteja lento agora, tá? Quando o seu metabolismo acelera, você queima gordura. Ponto final. Se você tá aí parada, fazendo nada, só aí com o celular na mão me assistindo, e o seu metabolismo estiver acelerado, ele tá queimando mais gordura do que a mesma pessoa parada, também me assistindo, sem fazer nada, com o metabolismo lento. Então, o metabolismo acelerado faz a pessoa queimar mais gordura, mesmo parada, sem ficar dependendo de uma esteira de uma academia, tá? Olha a importância disso. O que é fundamental para fazer metabolismo acelerar? É chá? Não. Ajuda, mas não é chá. É termogênico? Não. Ajuda, mas não é só ele. A principal coisa, proteína. Você precisa garantir o consumo de proteína diária no seu dia. Me conta aqui nos comentários o que você comeu ontem, durante o dia todo, tá? Pensa aí. O que você comeu ontem que tinha proteína? Coloque aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Você precisa comer proteína no seu café da manhã. Pelo menos na maior parte do tempo, tá, gente? Eventualmente vai comer na padaria, quer só comer um pão de queijo, tá tudo certo. Isso não vai te prejudicar se o seu metabolismo estiver acelerado. Mas na maior parte do seu tempo, você tem que comer proteína. No café da manhã, no almoço e no jantar. E se você puder incluir no lanche da tarde, melhor ainda. Caso não possa, tá tudo bem, a gente consegue montar uma refeição emagrecedora sem proteína tranquilamente. Agora, café, almoço e jantar tem que ter proteína para garantir que o seu metabolismo se mantenha acelerado ao longo do dia e enquanto você dorme também, tá? Faltou proteína no seu dia, pode ter certeza que o seu metabolismo vai ficar mais lento. Dara, e se por acaso hoje à noite, hoje é sexta, né? Eu quiser ir numa pizzaria e eu quero comer só uma pizza 4 queijos e uma pizza doce, né? Quero comer só isso, não vai ter carne, não vai ter... O que acontece? Não tem problema, porque na maior parte da sua semana você comeu proteína. O problema é o quê? Você todo dia pula o café da manhã, todo dia no seu almoço você come um bifinho de frango, tá? No lanche da tarde você come só umas bolachinhas de água e sal. E no jantar você come um prato de fruta. Ou um prato de sopa. Com um pouquinho assim, ó, de carne. Um tiquinho assim. Quando que você comeu proteína? No almoço e no jantar. E pouco. Chega no final de semana, quando você vai comer aquela pizza que você quer, tem gente que acha que o problema tá na pizza. Tem gente que acha que o problema tá no bolo. Que a pessoa comeu o bolo e engordou 1 quilo. Não tá no bolo, não tá no pedaço de bolo, não tá numa noite comendo pizza. Tá no que você tá fazendo durante a semana como um todo, que não tá acelerando o seu metabolismo. Então, quando você come uma pizza com metabolismo lento, você estoca, você dificulta o seu corpo de mandar embora esse excesso. Então, você fica inchada, você fica retendo líquido, sabe? Sabe aquela coisa assim, que às vezes você comeu alguma coisa na sexta, na quinta, e você fica aí dias mal porque comeu aquilo? Dias que parece que o estômago tá pesado, parece que inchou e não vai embora esse inchaço, é sinal de um metabolismo lento. O seu metabolismo ele não tá dando conta. Quando eu fazia dieta era isso que acontecia. Qualquer coisinha que eu comia, pum, inchava. Parecia que só de pensar no bolo eu já engordava, né? Por que agora não é mais assim?
Porque eu faço refeições emagrecedoras com, primeiro de tudo, proteína suficiente. Eu garanto que meu metabolismo fique acelerado. Hoje eu até falei nos meus stories, não sei se vocês chegaram a ver. Hoje de manhã eu acordei, meninas, e não tinha ovo na minha geladeira. Acabou o ovo aqui em casa. E ontem a gente ia no mercado comprar ovo, só que já tava muito tarde, o mercado até já tinha fechado. Aí eu acordei, eu pensei, ai meu Deus, o que eu tenho de proteína? Eu esqueci meu suplemento lá na casa da minha mãe, que a gente foi semana passada, eu esqueci lá. E eu, ai meu Deus, o que eu vou fazer de proteína, né? E eu tinha tirado uma carne moída que tava congelada pra fazer no almoço com aipim. Eu disse, gente, será que eu vou ter que fazer carne moída no café da manhã? Aí eu fui tomar banho pensando, eu não vou fazer carne moída. Eu não sou fã de carne no café da manhã, né? Aí eu, não vou fazer carne moída. Não vou. Não vou. Daí a Nutri que habita em mim começou. Se você não comer proteína no café da manhã, logo na sexta-feira, quando você comer um pedaço de bolo no final de semana, você vai ter efeito. Se você já começar o final de semana desacelerando o seu metabolismo, o que você espera do seu final de semana? Eu começando a falar comigo mesma, tá, gente? Eu tenho diálogos internos, tá? Aí eu comecei, não vou começar o dia assim. Não. Vou fazer a carne moída. Tava eu 7 horas da manhã na cozinha fazendo carne moída, tá? E comi. Então, assim, quando você entende da importância, você não deixa, sabe, de comer. Claro, você deixa pra não comer a proteína naquele momento que você tá fora de casa, naquele momento que você sentiu vontade de tomar um café na padaria, e aí não tem a proteína, né, ou tem pouca. Beleza, tá tudo certo. Mas no dia a dia, você garante o consumo da proteína. E aí, você ajuda o seu metabolismo a acelerar. E aí, quando você... É uma das coisas, né, gente? Pelo amor de Deus. Talvez você... já come proteína no café, já come proteína no almoço, já come... E não tá emagrecendo. É porque não é só isso. Não é só isso. É uma das coisas. Primeiro que essa proteína tem que estar na quantidade correta. Segundo que ela tem que estar na proporção correta com os outros grupos alimentares, com carboidrato, com gordura boa. Terceiro que tem que ver o que você tá comendo ao longo do dia. Como que tá seu intestino? Então, tudo isso importa, tá? Mas uma coisa é o segundo segredo que vai te fazer queimar mais gordura, tá bom? Terceiro ponto importante. Gente, eu tô com o meu celular aqui. Ele não tá me ajudando. Pera aí. Eu tô com o meu celular de equipe que ele não tá ligando. E eu tenho que falar com uma aluna e tá difícil. Mas, enfim, vamos lá. Terceiro ponto importante para você queimar mais gordura. Bom dia, Val. Bom dia. Mara, você tá aí? Gente, tem a Mara que entrou no PSE e eu tô tentando falar com ela, mas meu celular quebrou. Enfim, vamos lá. Terceira coisa, tá? Evite ficar muito tempo sem comer. Quando você fica muito tempo sem comer, você aumenta a sua fome. Não sei se já aconteceu com você de almoçar e tá numa correria à tarde, não conseguir parar pra comer. Chegar à noite, o que aconteceu? Você comeu que nem um dragão. Por quê? Porque você tava com fome. Não adianta você querer ter foco, se controlar diante da comida, se você for fazer uma refeição com muita fome. Eu falo até por experiência própria. Gente, se eu chegar a ficar a tarde toda sem comer, almoçar meio-dia e ficar a tarde toda sem comer, meu Deus, eu vou chegar à noite... Eu vou ficar beliscando, não vou aguentar o jantar e ficar pronto. Eu vou ficar beliscando alguma coisinha aqui, outra ali. Quando eu jantar, eu vou exagerar. E se bobear, eu até como doce depois da janta, sem estar com vontade, mas é por fome. Então, tome cuidado para isso não acontecer. Eu sei que você já ouviu falar, não fique muito tempo sem comer. Então, não fique. Não fique, sabe? Você já garantiu o consumo de proteína no dia. Você tá aí cuidando para comer alimentos que vão saciar mais. Não cometa o erro de ficar muito tempo sem comer. E tome cuidado se você tá aí tentando fazer a estratégia do jejum intermitente. Porque assim, meninas, o jejum intermitente, ele é uma estratégia muito boa, tá? Muito boa para emagrecer. Ele estimula, sim, a queima de gordura. Só que para isso acontecer, com o jejum intermitente, você tem que estar formando refeições completas. Você tem que estar fazendo uma refeição que fale para o seu corpo, queime gordura e não estoque. Então, se você tá fazendo jejum intermitente e na hora da janta tá exagerando no carboidrato, não tá comendo a proporção correta de proteína e gorduras boas, você não vai queimar gordura durante o jejum. Então você vai ficar um tempão sem comer
não vai queimar gordura, vai aumentar sua fome, vai aumentar sua vontade de comer e vai aumentar sua ansiedade. Então você fica tanto tempo sem comer e não vê resultado. Às vezes até engorda. Quem nunca engordou fazendo jejum intermitente? Ficou mais ansiosa que comeu mais. Porque fez da forma errada. Então, antes de você querer ficar horas e horas sem comer com o intuito de fazer o jejum intermitente, vamos focar em ajustar suas refeições primeiro. Tá? Primeiro tem que ser isso. Depois você já tá comendo da forma correta, a proporção correta, montando as refeições emagrecedoras, aí o jejum é um aliado. Mas não faça isso, não fique tanto tempo sem comer se você ainda não tá comendo da forma correta, tá? Estou sempre com fome no decorrer do dia, mas agora estou tentando mudar minha alimentação. De manhã como ovo, um punhado de amendoim. Cuidado com esse punhado de amendoim, Val. Você só come ovo e amendoim? Não tá certo. Aí meio da manhã maçã e um punhado de amendoim, também não tá legal. Você tá comendo muito amendoim, Val. E amendoim, gente, é um alimento calórico, tá? E além de ser muito calórico, não tem problema comer o amendoim, mas a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Além de ser um alimento calórico, eu não recomendo comer mais do que uma vez por dia. Ainda mais se for um punhado. Porque o amendoim, gente, ele é da família do feijão. Tem gente que acha que o amendoim é uma oleaginosa, né? Da família da amêndoa, da castanha, mas não é. Ele é uma leguminosa da família do feijão, da ervilha. E qual que é o problema disso? Não é que é um problema, mas se você exagerar é um problema. É que estufa. Então, às vezes, você fica estufada, você fica com mais gases, você fica mais inchada também por causa disso. E outro ponto é que além do amendoim ter bastante gordura na composição, ele também tem carboidrato, tá? Então tome cuidado, tome cuidado. Como uma fruta e um ovo na metade da manhã, mas não sei se tá correto, não tá, Val. Só fruta e ovo não é suficiente. Não é suficiente, tá? E talvez não. Provavelmente também é um dos motivos de você ficar com mais fome. Você não tá comendo fibra suficiente, não tá comendo carboidrato suficiente, a gordura boa, a proporção não tá legal. Então toma cuidado, tá? Mas ó, Val, fica atenta aqui nos meus stories do Instagram, Val e todas as mulheres que querem emagrecer, tá? Porque eu tenho uma novidade. Eu tenho uma novidade que vai te ajudar. Pra você que não sabe o que comer, não sabe se o que tá comendo tá certo, eu tenho uma novidade que vai te ajudar. Fiquem de olho que eu acho que nesse final de semana eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então, por enquanto, não fique tanto tempo sem comer. Não fique tanto tempo sem comer, tá? Outra coisa legal e importante pra você queimar gordura o tempo todo é uma coisa que muita gente não sabe. Quando você faz a mesma coisa todo dia, o seu corpo se acostuma com aquilo, sabia? Eu sempre dou o exemplo do café e a minha mãe. A minha mãe, ela toma café todo dia, várias vezes no dia. Até eu me apavoro, gente. Ela toma café de manhã, ela toma café no meio da manhã, ela toma café logo depois do almoço, o cafezinho dela tem que ter. Aí à tarde ela toma café, na janta ela toma café ou depois da janta. Então ela toma café o dia todo, tá? Você acha que minha mãe dorme mal? Não. Ela deita e capota, que nem uma pedra. Dorme que nem uma pedra. Se eu, que não tomo café tanto assim que nem a minha mãe, tomar uma xícara de café à noite, gente, eu vou ficar me revirando na cama que nem... Olha, você não faz ideia como. Por quê? Porque o meu corpo não está acostumado com o café. Por quê? Porque eu não tomo tanto. Porque eu não tomo sempre. Já o corpo da minha mãe se acostumou com a cafeína. Então, quando ela toma, já não gera mais efeito. Por que eu tô te contando isso da minha mãe? Porque quando você, que quer queimar gordura o tempo todo, tá? Fizer a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, você pode emagrecer no começo. Já aconteceu com você de começar uma dieta e emagrecer no começo? E depois travar e não emagrecer mais? Por que isso aconteceu? Dara, eu tô fazendo a mesma coisa que antes me fazia emagrecer. Eu tô comendo a mesma coisa na mesma quantidade. Por que agora eu não tô emagrecendo? Porque o seu metabolismo travou. Se acostumou com aquilo que você tava fazendo e não tá mais gerando efeito. Então, gente, a quarta coisa que você precisa saber para queimar gordura o tempo todo é você estimular o seu metabolismo de diferentes formas o tempo todo. Como que você pode fazer isso? Primeiro, mudando a sua alimentação. Então, não comendo sempre a mesma coisa todos os dias. Segundo, usando termogênicos ao longo do dia.
Usando shots, então você pode, uma semana, né, mudar a estratégia e caprichar nos shots, fazer shots diferentes. Você pode usar o jejum intermitente. Você pode usar daqui a pouco algumas refeições um pouco mais low carb. Então, você vai mudando a estratégia. Low carb não é tirar carboidrato, tá, gente? Só um parênteses aqui. Porque tem gente que acha que low carb é só carne e salada. Não é, tá? Mas você não precisa ser todo dia, tá, gente? Todo dia eu tenho que mudar. Não, mas talvez por semana. Então, essa semana eu vou fazer essa estratégia. Semana que vem eu vou mudar, vou fazer outra. Na outra semana eu vou aplicar outra. E por aí vai. Daí, o seu metabolismo, ele não se acostuma com aquilo. Ele tá sempre recebendo estímulo diferente. Você tá garantindo que ele esteja, né, fique acelerado o tempo todo. Então, você emagrece, continua emagrecendo até chegar no peso que você quer. Claro, pode acontecer de você, em algumas semanas, sei lá, tá menstruada, que a gente incha, né? Aí acaba não vendo tanto resultado. Você ir no final de semana e acabar exagerando, então acabar sabotando o resultado daquela semana, isso pode acontecer sim. Mas o seu metabolismo, ele tá ativo, entendeu? Então, no que passar essa semana, você continua perdendo peso. O que eu tô falando é pra você não chegar no ponto de você tá fazendo tudo bonitinho e não perder peso. Porque aí o seu metabolismo travou. Tá? Então, mudar a estratégia, não fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito, é muito importante para que você possa queimar gordura o tempo todo até chegar no peso que você quer. Isso não te frustra, isso não te desanima, né? Isso te deixa, na verdade, mais motivada para continuar. Não tem nada melhor do que você ver resultado durante o seu processo, né? Então, é muito importante você cuidar com isso, tá? Outro ponto importante. Lembra que no começo eu falei sobre a gente escolher alimentos que vão saciar mais, né? Mas tem uma coisa que a gente precisa cuidar muito com o consumo, que são alimentos inflamatórios. Alimentos que incham, alimentos que fazem a gente inflamar, alimentos que fazem a gente reter líquido. Gente, você ganha muito peso quando retém líquido, tá? Por exemplo, eu falei da menstruação. Sabia que na menstruação, nós mulheres, a gente pode ganhar até 4 quilos? Mas não é de gordura. É de retenção de líquidos. Você sabia? Quando você retém líquido, você ganha... O resultado na balança é muito grande. Você pode fazer o teste. Se pesa, tá? Toma uma garrafinha de água e vai se pesar de novo. A Sandra botou aqui. Sempre faço tudo igual e parei de emagrecer. A gente precisa mudar, Sandra. Mas, fica atenta aqui nos meus stories, que esse final de semana eu vou compartilhar algo que vai te ajudar, tá? Faça o teste, se pesa e depois toma uma garrafinha de água e se pesa de novo. Você vai ver que o número na balança aumentou. Mas não é gordura, é o líquido que você acabou de beber. Tá tudo bem, você vai eliminar pela urina. Agora imagina você não eliminar pela urina. Você reter esse líquido. Você reter líquido. O peso na balança vai aumentar muito. Então a retenção de líquidos, ela afeta muito no processo de emagrecimento. E o que causa a retenção de líquidos, gente? Além de, claro, que nem eu falei, menstruação e tal, os alimentos inflamatórios acabam causando muita retenção de líquidos e inchaço. Como, por exemplo, alimentos processados, alimento com muito sódio, com muito açúcar, com muita gordura trans, gordura processada. Então, por exemplo, salgadinhos, bolachas recheadas, sabe? Esses alimentos maravilhosos, né, que a gente adora. Mas não tô falando para parar de consumir, mas cuidado se você consome todo dia. É aquilo que eu falei da bolachinha de água e sal. Você tá lá comendo a bolachinha de água e sal, aquela bolachinha quadradinha de gergelim, né, que parece ser super saudável, não é. Ela tá te fazendo reter líquido, tem muito sódio na composição. É um alimento processado, entendeu? Cuidado com os molhos prontos. Esse cuidado que eu quero que você tenha é o que você usa todo dia, entendeu? Porque senão você tá retendo líquido todo dia, você tá prejudicando sua perda de peso todo dia. Então você tá lá comendo o presunto, que nem eu falei, a salsicha, aí você faz um molho, e você faz um molho que não é caseiro, é um molho pronto, né? Taca molho pronto, usa caldo quinor, aí toma a Coca Zero achando que tá arrasando.
Aí come a bolachinha fit, por aí vai, né? Então, cuidado, porque ao longo do dia você tá consumindo muitos alimentos que vão te fazer reter líquido. E aí, ao longo da semana, você vai se pesar e não vê muito resultado, tá? Então, tome muito cuidado com esses alimentos, porque eles vão te prejudicar, vão prejudicar a perda de peso e a queima de gordura. Outro ponto, tá? Mais 2. Eu vou falar agora o 6º. Segredinho, que isso parece que só vai afetar a produção no dia, né? Isso vai afetar o quanto eu vou trabalhar, mas não vai afetar no meu emagrecimento, pois saiba que vai. A sua qualidade de sono é uma das coisas que mais afeta no seu processo de emagrecimento. Por 2 pontos. Primeiro, porque afeta no seu metabolismo. E segundo, porque afeta a sua fome e vontade de comer no dia seguinte. Gente, às vezes a gente vive tão no automático que a gente não percebe o que acontece com a gente. Eu quero que você fique atenta quando você dormir mal. Acontece com todo mundo, acontece comigo. Às vezes, sei lá, barulho, eu me acordo durante a noite e não consigo voltar a dormir, demoro pra pegar no sono. Sei lá, aconteceu alguma coisa que eu não tô dormindo bem, acontece. Gente, toda vez que eu durmo mal, que eu não durmo direito, eu acordo no dia seguinte atenta. Sabe com o quê? Com a minha fome e vontade de comer. Quando a gente dorme mal, nós mulheres, a gente acorda com menos leptina. Sabe o que é a leptina? É um hormônio que fala pra gente o momento que a gente pode parar de comer, que a gente tá saciada. Se a gente tem pouca leptina, a gente sente pouca saciedade. Ou seja, mais fome e vontade de comer. E você pode ter certeza que isso acontece. Então, isso é hormonal, acontece com todo ser humano, tá? Então, quando você dorme mal, e não tô falando em dormir poucas horas, às vezes você pode estar dormindo 10 horas, mas uma qualidade de sono ruim. Quando você não tem uma boa noite de sono, você sente mais fome ao longo do dia e tende a inchar mais, porque o seu metabolismo fica mais lento. Então, imagina só, você todo dia dormindo mal, ou melhor, toda noite dormindo mal. Falo para as alunas do PSE, noite ruim, dia ruim. Tome cuidado com isso, tá? O que você pode fazer para melhorar a qualidade do sono? Algumas coisas que a rotina de hoje em dia, ela parece que é normal essa rotina, mas não é, tá? Celular à noite. Meninas, evitem, tá? Evite, porque a pior coisa que tem para a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, é ficar com o celular na cara à noite, computador na cara, TV ligada, sabe? Essa luz do celular, a gente tem receptores que produzem melatonina aqui na nossa pálpebra. Quando a gente coloca essas luzes na nossa cara, a gente desativa, diminui a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Aí você tá aí tomando melatonina e papapá, suplementando e com o celular na cara, né? Então 1 hora e meia antes de dormir, evite. Leia um livro, sabe? Fique conversando com sua família, leia a Bíblia, faça uma atividade mais calmativa antes de dormir. Isso já vai te ajudar bastante, tá? No começo pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, porque você estava acostumada em pegar no sono com o celular. Mas você vai ver que em questão de 3 dias vai melhorar. Outra coisa que ajuda muito, chá acalmativo. Então, um chá de camomila, melissa ou maracujá são os melhores. 1 hora e meia antes de dormir. Depois do jantar, espera um pouquinho e toma uma xícara. Vai te ajudar, tá? Então, esse chá ele vai aumentar a produção de melatonina, vai te relaxar, vai relaxar o sistema nervoso central, que vai te ajudar a pegar no sono e ter uma noite de sono com mais qualidade, que vai afetar no seu metabolismo no dia seguinte, tá bom? Então, como eu falei, às vezes não se dá valor pra noite de sono. Vai dormir 11h30, meia-noite, acorda 6, 7 horas da manhã, quando não é antes, e uma qualidade de sono ruim. Então, tá dormindo pouco e a qualidade é péssima. Como que você quer destravar o seu emagrecimento? Então, foca tanto na comida e não foca em algo que também é muito importante. Então, às vezes, só de ajustar a qualidade de sono, você já melhora muita coisa, tá? E perde peso. Então, vamos cuidar da noite de sono, tá bom? E, por fim, eu não poderia deixar de falar a sétima coisa que é importante para você também queimar gordura. Não, isso não define, tá? Se por acaso você não puder fazer, tá tudo certo. Mas é uma coisa que é importante, que é o exercício físico. Não só pela queima de caloria, enquanto você tá fazendo exercício físico, mas pela sensação de bem-estar,
controle na ansiedade, você aumenta a sua circulação sanguínea. Então, que nem, por exemplo, tá, gente? No inverno, eu sou uma pessoa que sinto muito frio. Mas muito mesmo. Eu chego a ter, esse ano não me deu tanto, tá? Mas eu chego a ter alergia. Chega a surgir umas bolinhas assim, ó, vermelhas nas minhas mãos. E isso é a circulação. Então eu tenho de família já problemas na família com pessoas com circulação ruim, né? Então o que me ajuda muito? Exercício. Quando eu faço exercício, a minha circulação aumenta de todo mundo, né? Então você aumenta a sua circulação, você aumenta a oxigenação no seu corpo, você ajuda o seu metabolismo a acelerar, você diminui retenção de líquidos, diminui inchaço, fora que você produz hormônios do bem-estar e bom humor que vão controlar a sua ansiedade durante o dia. Então, se você puder, não é algo que é necessário, tá? Como eu já falei pra vocês, quem já me acompanha há mais tempo sabe, a maioria das alunas do PSE que eu acompanho não fazem exercício e emagrecem, mas é algo que eu não poderia deixar de falar, que pode potencializar o seu emagrecimento. Caminhada ajuda? Com certeza, com certeza. Caminhada ajuda e muito, tá? 30 minutinhos, 40 minutinhos de caminhada, olha, ajuda bastante, tá? Então, faça alguma coisa por você. E sabe o que é legal também quando a gente faz um exercício? A gente tá fazendo só por nós, sabe? E é um momento que você, não sei se você sente isso, mas é um momento assim que nem aqui a Fetin, não sei o seu nome, tá? Mas ela falou, caminhada ajuda, eu fiquei pensando, tem dias que eu pego e vou caminhar aqui, a gente mora na praia, né? Aí eu pego e vou dar uma caminhada na beira da praia, vou dar uma caminhada nas ruas e eu vou sozinha. Gente, durante a caminhada, eu fico com a minha mente assim, ó, sabe? Parece que eu esqueço tudo. Parece que eu tô numa meditação. Isso faz tão bem pra gente. E às vezes eu volto a caminhada com ideias, com coisas novas, sabe? Então, faz bem pra gente. Então, não vá fazer o exercício só pensando em emagrecer ou papapá. Faça pensando em você também. Pensando, eu quero um tempo pra mim. É um tempo que eu tô dedicando para mim. Tá? E não, porque eu tenho que queimar caloria, porque eu tenho que emagrecer, porque daí o exercício fica um sofrimento, tá bom? Bom, gente, é claro que ter ajuda e acompanhamento é fundamental. Sempre falo isso, não vou ficar repetindo, né? Mas você sabe que se você não tá conseguindo emagrecer, tá precisando perder muito peso, busque ajuda. É um investimento que vai valer a pena, não só no hoje, na sua autoestima, mas você vai ganhar anos de vida lá na frente. Quando você chegar com 60, 70 anos, você vai dizer, que bom que eu fiz aquilo. Eu só tô com 70 anos e conseguindo caminhar e conseguindo me virar bem porque eu busquei ajuda aquela vez. Mas busque ajuda de verdade, tá? Busque ajuda de verdade. Não fique aí catando... gente, eu me irrito porque fica aí consulta e reconsulta e consulta. A pessoa já fez 50 consultas com o nutricionista e tá na mesma. Por quê? Porque talvez não esteja funcionando com você. Então, cuidado, tá? Ok? Meninas, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, lembre de deixar aqui a sua curtida, dedinho no joinha, no coraçãozinho, tá? Quando você faz isso, a plataforma entrega esse conteúdo para mais mulheres que estão precisando emagrecer. Então, a gente precisa se ajudar, vamos se ajudar, né? E se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, compartilhe esse encontro de hoje no grupo da família. Compartilhe, tá? A gente tem que focar em ajudar uma pessoa. E se eu ajudei uma pessoa aqui hoje, já tô faceira. E você também tem que focar em ajudar uma pessoa. Então vamos fazer o bem, tá? Boa sexta-feira pra você, um bom final de semana e até mais.